Tiago, capítulo 1. Eu vou ler apenas o verso 5. Se você encontrar esse texto, por gentileza, coloque-se em pé para nós relermos esse texto. Jesus é a fonte de toda sabedoria. Esse é o tema desta noite. Jesus é a fonte de toda sabedoria. E Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Nosso Pai, nós reconhecemos que em todos os momentos da nossa vida nós carecemos de sabedoria. Nosso coração desejaria ser tão sábio quanto possível, a fim, ó Deus, de que nossas atitudes não viessem a ter resultados maléficos na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas, infelizmente, ó Deus, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós reconhecemos isto, nos leva a querer resolver as circunstâncias à nossa maneira e não à maneira do Senhor. Ó Deus, eu entendo pela Tua palavra que o Senhor está nos exortando a buscarmos o Teu modo de agir e o Teu modo de decidir. E por isso o Senhor nos manda que busquemos por sabedoria no Senhor. Ó Deus, esse é o nosso desejo nessa noite, expor este versículo, de forma que a nossa mente e o nosso coração estejam de acordo com a Tua vontade. Na dependência do Teu Espírito Santo, nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. A grande preocupação de Tiago aqui é que ele estava observando na vida de alguns cristãos a falta de sabedoria. Por isso que ele escreveu esse versículo. Ele estava observando que na vida de alguns crentes, as decisões que eles estavam tomando mostravam que havia falta, necessidade de sabedoria para a tomada de decisões e para a própria vida deles. E olhando para aquilo que aconteceu naquele tempo, e olhando para a nossa própria vida, nós precisamos concluir e perguntar para nós mesmos: o que eu e você fazemos quando nós não sabemos o que fazer? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Porque, olha, eu sou obrigado a reconhecer na minha própria vida, nem sempre eu sei o que tenho que fazer. Nem sempre eu sei qual a melhor decisão a ser tomada e nem o rumo que eu preciso seguir na minha vida. Nem sempre eu sei qual decisão eu preciso tomar e o tempo dessa decisão. Porque, observe uma coisa, nós temos uma necessidade de tomar decisões sábias em tempos difíceis. Todos nós passamos por tempos difíceis. E são nos tempos difíceis que nós somos chamados a tomar decisões sábias. São situações que nos perturbam, são experiências amargas, são situações que provam a nossa fé. Mas deixa eu dizer algo a você. Nós, filhos de Deus, não precisamos ficar tateando no escuro, como a procurar uma solução que nós sabemos que existe, mas não temos a mínima ideia de onde está. Nós não precisamos tomar atitude de ficar tateando e procurando com a pouquíssima chance de encontrarmos. Porque o que Deus está nos dizendo aqui é que Ele nos fornece a sabedoria para decisões em tempos difíceis. Sim, eu e você, filhos de Deus, todos nós que já cremos em Cristo, temos da parte de Deus essa promessa, que em tempos difíceis, que em tempos complicados e que em todo tempo Ele nos daria sabedoria para a tomada de decisões. E o que este verso e esse texto prontamente nos ensinam, o que ele vai nos dizer, o que ele vai colocar como proposição diante de nós, é que a fonte de toda a sabedoria é Jesus Cristo e que o meio de obter essa sabedoria é pela oração. A Bíblia é muito clara nisso. A fonte de toda a sabedoria só pode ser Jesus. Jesus Cristo é aquele que tem toda a sabedoria. E essa sabedoria está à nossa disposição, e o meio de obtê-la é simplesmente pela oração.
Então nós vamos caminhar nessa proposição. Jesus Cristo possui toda a sabedoria e ela está ao meu dispor por meio da oração. Em tempos difíceis, em tempos tempestuosos, durante experiências amargas que nós não estamos livres de viver, e mesmo em situações onde a nossa fé é provada, a Bíblia está nos dizendo: Jesus Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Se nós agirmos como Ele, nós estamos agindo de acordo com a sabedoria de Deus. E quando mesmo não sabemos qual atitude tomar entre tantas que estão diante de nós, a Bíblia nos mostra que a oração é o caminho para que Deus nos dê a sabedoria diante das decisões. O que Tiago está preocupado aqui, e ele vai falar isso desde o começo da carta, é que aqueles irmãos estavam passando por provações e por tentações, a fé deles estava sendo provada, e isso vai requerer algo que é a conclusão que nós vamos ter. A sabedoria de Deus nos ensina a ter algo que é precioso, que é algo que é abundante em Cristo. Então a sabedoria de Deus, ela é bem visível na minha e na sua vida, mediante essa marca que Tiago vai mostrar. Eu não vou dizê-la agora, ela está no texto, mas eu vou dizê-la ao final, para que você julgue se as suas atitudes e se você realmente está buscando a sabedoria de Deus ou não nas decisões que você precisa tomar. Então nós podemos começar dizendo o seguinte: diante de cada prova, o cristão precisa de sabedoria. Por isso o verso 5 diz: e se algum de vós necessita ou tem falta de sabedoria. Deixa eu contextualizar e deixa eu mostrar para os irmãos como isso pode se aplicar dentro da nossa vida. Nós temos observado, eu vou usar questões práticas do dia a dia, para que a gente possa entender como isso funciona. Há muitos irmãos aqui que são empresários, e que vão saber o que eu vou dizer-lhes agora. Diante da crise financeira que se abate sobre o nosso país, há muita gente aí fora não tibuteando, não pensando duas vezes ao adotar práticas desonestas. Você que é empresário sabe que a coisa já chega na sua mão errada. Ela já vem torta. Ela já vem problemática. Aquele que vai fazer negócio com você, ele já vem propondo desonestidade. E olha a necessidade aqui de sabedoria. Todos aqueles que trabalham no ramo comercial precisam de sabedoria para determinar o curso correto diante de cada circunstância. Porque às vezes uma decisão só errada já traz um problema que vai fazer a sua cabeça doer durante muito tempo. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E às vezes um empresário, até mesmo bem intencionado, toma uma atitude que vem trazer problemas para ele durante muito tempo. Então, em todas as decisões, irmãos empresários, irmãos que têm os seus negócios, há necessidade de sabedoria. Deixa eu olhar para nós agora, pais crentes. Nós, ano passado, aqui na igreja, nasceram 7 bebês, não é? Que maravilha, que coisa abençoada. Só que esses bebês crescem. Ano passado eles nasceram, esse ano eles vão fazer 1 aninho. Ano que vem 2, se Jesus não voltar, daqui a uns dias a Débora, a Stephanie está casando. É assim, não é? Zander Filho também. Os pais crentes precisam de sabedoria da parte do Senhor para muitas coisas que estão diante deles. Eles têm o desafio de conduzir seus filhos no caminho do Senhor. E deixa eu lhe dizer que há circunstâncias que nós precisamos tomar decisões e decisões difíceis. E nós precisamos de sabedoria de Deus para determinar o curso de ação que vai abençoar os nossos filhos e a nossa família. Nós precisamos ter sabedoria do Senhor para saber o que fazer com a nossa família. Quais decisões tomar. Há coisas lícitas que às vezes não estão no tempo. Há coisas boas que às vezes não estão no tempo. E nós precisamos de sabedoria para discernir isso aí. Para saber quando fazer e como fazer. Não só os pais, mas nós podemos olhar para nós como casais crentes que podem enfrentar crises, dificuldades e barreiras de todo tipo durante o casamento e para manter o seu casamento. E olha só o que acontece conosco, que somos casais crentes. Os casais incrédulos, eles têm solução
das mais variadas para muita coisa. Se você vai pedir a consulta ou o conselho de um casal incrédulo, ele vai te trazer uma lista de soluções. Mas sabe o que acontece? São soluções que não servem para um casal crente. É esse o problema. São soluções que não servem para casais cristãos. Então nós precisamos de sabedoria para tomar a atitude certa e a atitude correta em cada questão que surge na nossa vida. Quando nós olhamos, e a preocupação para com o próximo mês, onde nós vamos falar diretamente com os jovens durante o mês de junho aqui na igreja, é que os nossos jovens cristãos estão também constantemente diante de encruzilhadas na sua vida. São questões profissionais, são questões pessoais, são questões morais. E eles precisam de sabedoria para ter o procedimento correto. Eles vão se deparar com questões na faculdade que são contra Deus e anti-Deus. Eles vão ser convidados a ter práticas na faculdade que são contrárias a Deus, contrárias à palavra de Deus. E eles vão precisar ter um procedimento e um posicionamento firme diante disso. E daí isso tem consequências. Quando você se posiciona ao lado de Deus e contra o pensamento humano, isso traz consequências. E daí? Jovem, o que eu vou priorizar? O meu curso ou a minha fidelidade? Olha, se eu tomar tal procedimento e se eu tomar tal posicionamento e talvez numa prova colocar aquilo que eu penso, a minha nota vai ser baixíssima. Tem um preço para ser pago. Então, eles precisam de sabedoria em todas essas questões, essas encruzilhadas da vida que envolvem as áreas mais próximas que estão diante deles ou coisas que vão refletir lá no futuro, mas que precisam de sabedoria. E para terminar essa questão, famílias cristãs, as nossas famílias, são constantemente atacadas por vários meios. E nós, pais, casais, filhos, precisamos constantemente ter algo para filtrar tudo isso e decidir questões familiares praticamente diariamente. As famílias precisam de sabedoria para saber o que fazer, para saber qual a decisão a ser tomada, para saber realmente qual a decisão que deve ser tomada no momento certo. Mas famílias, deixa eu dizer algo a você. Eu nasci numa igreja muito boa, mas ouça isso, ela não era perfeita. Não. Ela não era perfeita, ela tinha os seus defeitos, por mais que ame. O pastor que me conduziu durante todos aqueles anos também era um homem pecador e um homem com seus defeitos. A igreja nunca foi perfeita e nem todos agiram com perfeição. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que jamais deixar a igreja é a solução. Eu lembro que nos tempos mais difíceis, a minha mãe sempre falou isso para nós, eu e os meus irmãos, que nós jamais cogitaríamos de deixar a nossa igreja. E agimos assim até hoje. A minha mãe já deve estar há 40 anos na mesma igreja. Ou seja, nunca deixar a casa de Deus é a solução para qualquer família. Nunca. Satanás quer essa solução, mas essa nunca é a solução. Então nós temos que ter sabedoria também nessas decisões. Porque são decisões que tomamos que talvez nos atinjam profundamente no futuro, não só a nós, mas os nossos filhos. Então, para completar essa parte, eu quero dizer que se nós queremos receber de Deus a sabedoria, nós precisamos fazer as coisas do jeito dele. Essa é a questão. Nós pedimos para Deus sabedoria, mas quando nós recebemos de Deus sabedoria, nós temos que fazer as coisas do jeito dele, não do nosso. Não é da forma que eu quero, mas a sabedoria de Deus é fazer as coisas da forma que ele quer. É submeter a minha vontade à vontade dele, é fazer as coisas da forma que ele deseja que eu faça, para a glória dele e para o bem da minha vida. Fazer as coisas do jeito de Deus sempre é a maior sabedoria. Então, eu quero dizer agora, o que é essa sabedoria para o cristão? Porque é importante nós olharmos isso, afinal de contas, o que é sabedoria? O que a Bíblia nos chama ao dizer que sabedoria é tal fato? Eu quero observar com os irmãos 3 pensamentos diferentes sobre sabedoria e que são interessantes porque, de certa forma, eles são refletidos na Bíblia. Primeiro, um conceito, vindo do Velho Testamento, um conceito judaico de sabedoria. Como Israel entendia o que é sabedoria. E para ele, sabedoria é o resultado do conhecimento religioso, ou seja, da lei de Moisés. É esse resultado religioso que traz um resultado moral, que capacita o homem a servir a Deus. Então, para ele, sabedoria
era saber como servir e viver com Deus. Por exemplo, eles tinham a guarda do sábado. Então, um homem sábio, ele sabia como guardar o sábado sem quebrar a lei de Deus. Eles tinham as questões que envolviam os filhos, a esposa, a casa, como constrói a casa, o que faz na casa, como a família se comporta. Então, sabedoria para eles era ter o conhecimento bíblico do Velho Testamento, que traria então um resultado religioso e moral. Ou seja, eu estou andando da forma que Deus quer que eu ande. Então, eles vinham sabedoria como isso. Como Deus quer que o marido se comporte, como Deus quer que a esposa se comporte, como Deus quer que a família se comporte, como então a família deve adorá-lo, como a família deve servi-lo. Então, a partir do momento que você tinha o conhecimento religioso, você detinha sabedoria. Agora, nas cartas do Novo Testamento é trazido um conceito e um reflexo de um conceito que é um conceito grego de sabedoria. E na Grécia e na sabedoria grega, se entendia que sabedoria é o resultado do conhecimento ético, científico e filosófico que a nossa razão é capaz de acumular. Então, quanto mais conhecimento científico, ético e filosófico você conseguia juntar na sua mente, mais sábio você seria. E por isso, então, que da Grécia vem nomes que estão registrados até hoje, que são chamados filósofos, sábios, pessoas que deixaram questões éticas e de conhecimento. Então, para eles, sabedoria estava extremamente envolvido com o conhecimento das coisas. Quanto mais você entendia as coisas que são ao seu derredor e o próprio mundo que te cerca, a partir da onde? A partir da sua razão. Então, a razão aqui era a líder, a razão aqui estava à frente. Se no Velho Testamento a lei de Moisés estava à frente, para os gregos a razão estava à frente. Mas agora, nós chegamos a entender o que é o conceito cristão de sabedoria. E daí nós compreendemos uma coisa que é incrível na Bíblia. No conceito cristão de sabedoria, sabedoria não envolve conhecimento nesse sentido. Porque sabedoria no conceito cristão não é um conceito, é uma pessoa. Essa é a grande diferença. Para os crentes, para os cristãos, sabedoria não é um conhecimento que você tenha ou algo que você tenha adquirido pela sua intuição ou pela sua razão ou pela sua memória. Sabedoria, para nós crentes, é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Então isso é sabedoria para nós. Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Observe bem, Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, o que diz. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Observe o que está escrito agora. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então a Bíblia está dizendo que a nossa sabedoria está escondida numa pessoa, Jesus Cristo. A nossa sabedoria refletida vem de uma pessoa, Cristo. Agora, como essa sabedoria então é aplicada por nós cristãos? Tiago, no capítulo 3, verso 13, ele vai dizer: quem dentre vós é sábio e entendido? Ele está perguntando para mim e para você. Quem entre nós aqui pode levantar a sua mão e dizer: eu sou alguém sábio, eu sou alguém entendido? É uma pergunta que ele está nos fazendo. Ele está nos questionando, quem entre nós é sábio e entendido? Então a resposta dele é: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ele diz assim: mostre pelo seu modo de vida, pela sua conduta. A mansidão de sabedoria é o fato oposto à arrogância e indica uma atitude humilde, gentil, que se expressa numa submissão, mesmo diante dos insultos, livre de toda malícia, livre de todo desejo de vingança. Então, sabe o que sabedoria se torna para nós? Sabedoria para nós é agir como o Senhor Jesus Cristo agiu. Então, o que Deus pede de nós em sabedoria? Ele pede que tenhamos a mesma atitude que nós vemos em Cristo. Eu não sei aqui quantos já puderam ler esse livro. Eu creio que ele já é possível tomá-lo em formato digital. O título dele, quando ele saiu, era Em Seus Passos, o que faria Jesus. Creio que alguns irmãos aqui já leram. Muito interessante o livro. E ele traz diversas circunstâncias onde as pessoas precisavam tomar decisões sobre o que fariam. O que eu farei agora? E ele mostra as consequências dessas decisões. Consequências ruins e consequências boas.
Então, em sumo, o que a Bíblia nos diz sobre sabedoria é: quando você é alguém sábio, você está constantemente querendo saber, diante dessa mesma circunstância, o que Jesus faria no meu lugar. Isso é a sabedoria de Deus. Quando nós observamos, em Mateus 11, 29, o que Jesus diz, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É a ele que nós somos chamados. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui nós somos chamados a adquirir sabedoria em Cristo. Sabedoria para o cristão é a pessoa de Cristo e a nossa atitude, vivendo a mesma atitude dele, revelando e demonstrando a sua sabedoria. Mas há um verso aqui em Tiago, que eu peço que você abra comigo a sua Bíblia. Tiago capítulo 3, verso 17. Ele vai falar sobre o que a sabedoria que vem de Deus é. Porque, irmãos, há apenas 2 tipos de sabedoria. Há uma sabedoria mundana, terrena, demoníaca, e há uma sabedoria que vem de Deus e vem do alto. Então, ao falar sobre o que é essa sabedoria, Tiago vai nos dizer o seguinte aqui no capítulo 3, verso 17. Que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos observar o que ele diz aqui, que é a sabedoria, uma atitude sábia. Ela é pura. Pureza aqui é pureza moral e espiritual. Toda a sabedoria que Deus nos ensina, todo comportamento de acordo com o comportamento do Senhor Jesus, de acordo com o caráter dele, nos leva à pureza. Sabedoria de acordo com a palavra de Deus te torna santo. Sabedoria de acordo com a palavra de Deus santifica a sua vida. Então, toda decisão que não santifique a sua vida, toda decisão que torna a sua vida impura em algum aspecto, não é sábia. Porque a sabedoria de Deus traz pureza de vida e não corrupção de vida. Você tem observado isso? Você é capaz de me dizer que as suas últimas decisões te tornaram mais santo? Porque é isso que Deus está dizendo. As últimas decisões que você tomou sobre a sua vida te tornaram alguém mais santificado, mais longe do pecado, porque isso é sabedoria. A sabedoria descrita aqui é pacífica, porque promove a paz. Então aquele que é sábio é um promotor da paz. Você quer saber se as suas decisões são sábias ou não? Então me diga, se as suas decisões provocaram discórdia ou se as suas decisões provocaram paz. Quer saber um laboratório bom para isso? A sua casa, o seu casamento, a forma que você cria os seus filhos. As últimas decisões em relação ao seu casamento provocaram paz? As últimas decisões em relação aos seus filhos trouxeram paz ao lar? As últimas decisões em família provocaram paz ou divisão? Porque essa é a diferença entre sabedoria demoníaca, mundana, terrena e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus promove a paz, e além disso ela é moderada, ou seja, ela é gentil, ela é razoável nos seus julgamentos, ela é paciente, ela é perseverante em se submeter à injustiça, a todo tipo de desgraça e maus tratos, sem nenhum tipo de ódio e amargura e confiando em Deus. E olha só agora, moderada tem uma coisa aqui que tem que falar profundamente ao meu coração e ao seu. Toda decisão sábia me leva a amar mais as pessoas. Toda decisão feita sem sabedoria me leva a invejar e odiar as pessoas. Ao dizer que é moderada, a Bíblia está dizendo que as nossas decisões sábias nos levam a amar até mesmo aquele que nos faz mal. Quando eu tomo uma decisão sábia, moderada, eu amo aqueles que estão me causando dor. Mas quando eu tomo uma decisão de acordo com uma sabedoria mundana, eu estou trazendo sim mais divisão e mais dificuldades. Estou agindo com ódio e amargura, ao invés de com amor e perdão. Então a sabedoria que vem de Deus, ela é moderada. Então me diga, as suas decisões. As decisões que você tem tomado a respeito das pessoas, as decisões que você tem tomado a respeito da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, tem feito que você os ame mais ou tem feito que você plante ódio e amargura? Porque deixa eu dizer algo a você. Nós só temos uma oportunidade de criar os nossos filhos. Uma. Os dias passam,
Há poucos dias a Laís nasceu, vai fazer 16 anos agora. Lucas vai fazer 15 e assim vai. Nós só temos uma oportunidade de educá-los, de conduzi-los aos caminhos do Senhor. Se nós estamos fazendo de forma sábia, nós estamos plantando um lar que ama. Se nós estamos fazendo de acordo com a sabedoria do mundo, nós estamos plantando um lar onde o ódio e a amargura estão presentes. E você só tem uma oportunidade. Quando eles saírem do seu lar, a sua oportunidade se encerra. E aquilo que você fez e não tem mais como mudar. Só Deus poderá fazer isso. Mas está nas suas mãos enquanto eles estão no seu lar. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é tratável. E o que significa a palavra tratável? É alguém facilmente persuadido, disposto a submeter-se. Isso aqui é o oposto do desobediente. E o que nós podemos dizer de alguém tratável é alguém que se submete docemente à autoridade de outra pessoa. Então a sabedoria de Deus nos torna tratáveis. Sabe que é fácil lidar com o homem sábio? Você já percebeu isso? Como é fácil lidar com a pessoa sábia? Como é tranquilo lidar com a pessoa sábia? Quando você vai lidar com uma pessoa sábia, ele é tão tratável, ele é tão facilmente persuadido diante daquilo que você está dizendo, claro que com razão e dentro da realidade, ele está tão pronto a te tratar docemente, é tão gostoso, é tão bom tratar com uma pessoa sábia. Mas você já viu como é difícil tratar com a pessoa intratável? É aquela pessoa que nós dizemos assim, com fulano não tem negociação. Sabe como a Bíblia se refere a isso? São pessoas que não conseguem cumprir um contrato. É essa a expressão. Elas não conseguem chegar a um acordo para ter paz e para realmente ter um bom andamento em tudo. Então a sabedoria de Deus, ela é tratável. E ela é uma coisa mais incrível ainda. E de todas essas questões, eu acho essa incrível. Ela é cheia de sabedoria e de bons frutos. Ou seja, quando somos sábios, a manifestação do Espírito Santo em nós concede que demonstremos os frutos dele e nós nos tornamos misericordiosos. É interessante isso, que a pessoa sábia demonstra o fruto do Espírito. Olha a ligação que o texto está fazendo. Ele está dizendo que quando nós agimos com sabedoria, nós demonstramos o caráter de Cristo. E os frutos do Espírito estão presentes na nossa vida quando nós estamos agindo e permitindo que a sabedoria nos ensine. Então ele vai nos dizer ainda que ela é sem parcialidade, ela não é dividida, ela é íntegra, ela não é ambígua. É interessante isso. A sabedoria, ela mantém uma mesma posição diante de qualquer pessoa. Ela é realmente sem parcialidade, ela não joga nem para um lado, nem para o outro. Ela não está disposta a defender um lado e acusar o outro, não. É uma sabedoria parcial, e por isso ela é uma sabedoria sem hipocrisia, aberta, clara em seus procedimentos e em suas palavras, sem hipocrisia. Há livros, eu li alguns desses livros, e é interessante, achei interessante algo ali. Nesses livros você aprende, e num curso que eu fiz também incluí essa questão, de ler os sinais físicos exteriores que as pessoas nos transmitem. Então, quando você conversa com alguém, você transmite sinais físicos exteriores para aquela pessoa. E decifrar esses sinais não é tão difícil, mas requer um tanto de atenção e de prática. É interessante, e não pensem os irmãos que eu faço isso com os irmãos, não, eu me vigio para não fazer isso com ninguém. Não fico lendo os sinais que você me transmite, não. Certo? Eu prefiro ser imparcial. Mas é interessante que quando eu minto, eu transmito ao meu interlocutor sinais para mostrar para ele que eu estou mentindo, que eu estou sendo hipócrita. É interessante isso. Os meus olhos, a minha voz, a minha feição, até a posição do meu corpo demonstra que eu estou mentindo, que eu estou sendo hipócrita, que eu não estou falando realmente a verdade nas minhas palavras e o meu procedimento está demonstrando isso. Sabe por que é bom ser sábio? Porque o sábio não vai faltar com a verdade e você não precisa se preocupar com isso. Será que a outra pessoa está pensando que eu estou mentindo? Não, quando você age em sabedoria, a sua falta de hipocrisia e a sua verdade, ao contrário da hipocrisia, passam tanto pelas palavras quanto pelo seu procedimento, que você é alguém aberto, claro e verdadeiro.
E é isso que Tiago tem dito aqui. Agora, sabe qual é a conclusão disso? Tiago, no versículo anterior a esse, ele vai falar de inveja e de espírito contencioso, que é exatamente a falta de sabedoria, de perturbação, de alguém que está trazendo sem perturbação. Mas no verso 18, que é o versículo posterior, ele fala de paz e de fruto da justiça. Sabe qual é a principal característica de uma pessoa sábia? Olhando para esses 3 versos, uma pessoa sábia vai ter uma característica que é a principal de todas elas. E daí é aquela questão que também nós pedimos a Deus. Todo sábio, ele tem paciência. A grande marca da pessoa sábia é que ela sabe ser paciente. Então agora deixa eu dizer o contrário. A grande marca daquele que está precisando de sabedoria é a impaciência. Com isso você consegue julgar a sua vida e o seu procedimento. Porque o que o Tiago está nos ensinando, que a grande marca de alguém que não vive pedindo ao Senhor sabedoria e nem vive a sabedoria de Deus, é exatamente isso, a impaciência. Impaciência para com os outros, impaciência para com Deus e impaciência para consigo mesmo. Mas a grande marca da sabedoria é que eu sou paciente para comigo, paciente para com você e paciente para com Deus. Porque, irmãos, se há algo que nós temos que aprender diariamente, é ser paciente com Deus. Não porque Deus precisa da nossa paciência, mas porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não precisa responder às nossas orações no nosso tempo. Ele responde no dele. Deus não precisa responder às nossas orações do jeito que nós queremos. Senhor, eu quero que tu faças isso, isso, isso e isso. Você acha que Deus esquenta a cabeça com isso? Não. Deus é paciente. Ele espera até que nós aprendamos realmente o que é necessário e o que é conveniente. O homem sábio, ele é acima de todas as coisas um homem paciente. Vamos medir a nossa vida por isso? A sabedoria que há em mim está demonstrando paciência ou impaciência? Porque é isso que Deus está nos perguntando. Eu quero terminar dizendo, como obter sabedoria? Como obter essa sabedoria que Deus está nos dizendo? Porque essa sabedoria verdadeira, ela tem como base o perfeito conhecimento de Deus em Cristo. E Ele está falando exatamente disso. E Ele vai terminar dizendo o seguinte para nós: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se nós precisamos de sabedoria, o que Tiago está dizendo, nós sim precisamos de sabedoria. Ele está dizendo que a oração é essencial na obtenção desta sabedoria. Que nós não teremos sabedoria se nós não orarmos e não pedirmos para Deus. Então, quando nós oramos para Deus por sabedoria, nós estamos reconhecendo que somos insuficientes e inadequados para viver a vida que Deus quer que nós estejamos vivendo. E nós estamos pedindo ao Espírito Santo para nos dar sabedoria. Precisamos de sabedoria? Eu preciso, você precisa. Mas a grande questão é, nós temos orado por sabedoria? Ou nós temos simplesmente tomado as decisões de acordo com o nosso coração pecaminoso? Eu simplesmente faço, e é uma expressão que se usa, faço o que me dá na telha, não é na mente. Eu decido ali, vejo, decido, está decidido. Ou eu tenho a paciência necessária para orar ao meu Deus e para esperar que Ele me diga o que eu tenho que fazer. Porque essa é a sabedoria. E olha só que coisa incrível que Tiago vai nos dizer. Ele nos diz que Deus dá a todos liberalmente, ou seja, ele diz que todos os crentes serão atendidos ao pedir a Deus sabedoria. Literalmente significa que não há limites à resposta de Deus. Ele vai nos dar sabedoria sem nenhuma relutância, Ele vai nos dar sabedoria sem nenhuma economia, Ele vai dar-nos sabedoria diante de tudo que nós precisarmos. Olha que maravilhoso isso. Quando eu peço sabedoria para Deus, Deus está pronto para me dar. Mas daqui eu tenho que fazer uma regressão nessa questão e dizer o seguinte: Deus está pronto para dar sabedoria. Quem não está pronto para pedir sou eu. Esse é o problema. Deus está pronto para conceder sabedoria,
mas eu dificilmente estou pronto para dizer, Senhor, eu preciso. Senhor, olha, e isso não é errado? Senhor, a situação é essa. O Senhor sabe que eu fiz isso de errado. Agora a situação está aí, eu estou colocando nas suas mãos porque eu já não sei o que fazer. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, dá-me sabedoria para resolver isso. Dá-me sabedoria para saber o que eu faço nessa circunstância. E é interessante uma coisa que Tiago acrescenta aqui, ele diz que Deus não o lança em rosto. Ele diz assim, Deus nunca vai dizer para você, meu amigo, meu filho, domingo passado você não me pediu sabedoria? Só passou uma semana e você está me pedindo de novo? Será que você não consegue resolver as coisas por você mesmo? Não, Deus nunca vai falar isso. Não lançar em rosto quer dizer que Deus nunca nos repreenderá, nunca nos censurará, nunca nos dirá não. Se nós pedirmos todos os dias sabedoria, a resposta do texto é, e ser-lhe-á dada. Deus jamais recusará nos dar a sabedoria necessária em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele está sempre pronto a conceder-nos a sabedoria de Cristo. Sempre. Em todas as circunstâncias, em todos os problemas, em todas as decepções. Mas há uma condição. Talvez você já tenha pedido sabedoria e não recebeu. O problema está em Deus? Não. Olha o que Tiago diz. Peça, porém, com fé. O que ele está dizendo aqui? Que a fé é a reação de uma alma que necessita das coisas de Deus. E que a fé é a confiança que Deus concederá ao que se pede. Peça com fé. Senhor, tu me prometeste em tua palavra me dar. Eu preciso, eu peço que o Senhor me dê. E eu estou esperando com paciência até que o Senhor me dê a sabedoria necessária para resolver essas questões em minha vida. Ele continua dizendo, em nada duvidando. Sabe o que a dúvida demonstra? Imaturidade espiritual. Em nada duvidando. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Talvez algum de vocês já esteve numa circunstância, numa situação sem solução. Que você pense, olha, para isso não há solução. Não há mais o que fazer. Não há mais que decisão tomar. Não tem mais nenhuma atitude que eu já não tomei e que ainda eu possa tomar. Pois bem, amigo, eu queria apresentar a você o Deus que trabalha quando não tem mais solução. Pois é nesses momentos que Deus gosta de trabalhar. É naquele momento que você não vê mais saída. É naquele momento que você não tem mais como ir adiante. É quando aquele momento onde o exército de Faraó está às costas e há um imenso mar à frente e que não tem mais o que fazer. Pois bem, o nosso Deus, Ele tem um prazer imenso em agir nesses momentos. E se for necessário abrir o mar, Ele abrirá. E se for necessário, e se fosse necessário, que os judeus andassem sobre as águas como Jesus andou, Ele teria feito os judeus andar sobre as águas como Jesus andou. E se fosse preciso fazer com que todos os judeus se tornassem invisíveis, Deus teria feito os judeus se tornarem invisíveis. E se fosse possível cegar, e se fosse necessário cegar todos aqueles exércitos de Faraó, de tal forma que os judeus passassem entre eles, Deus teria cegado todo o exército de Faraó, como fez em outros momentos na Bíblia. Não duvide do que Deus pode fazer. Você apenas precisa pedir que Ele dê sabedoria, e Ele fará o restante. Ele continua dizendo, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ele está usando aqui as ondas do mar, que sobem e descem ao sabor do vento. No momento eles estão em grande depressão e no outro momento num grande clímax. Ele nunca sabe se realmente está no clímax da fé ou na depressão da incredulidade. Então ele diz, há uma condição aqui, não duvide. Porque não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa, porque os seus propósitos espirituais não são firmes. Então, ao contrário disso, o que Tiago vai nos ensinar é o seguinte. Você tem dificuldades e problemas. Qual é a solução de acordo com esse texto? Peça a Deus sabedoria. Talvez a resposta não venha naquele dia. E os problemas não vão desaparecer. Você vai ter que conviver com eles. Não duvide. Continue tendo paciência. Mas se passar mais um dia, os problemas ainda estão lá. Você continua pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Os problemas não desaparecem. Não duvide. Continue clamando.
Continue orando e pedindo ao Senhor. Quando tudo estiver preparado, Deus fará com que o mar se abra. Mas no momento dele, não no meu momento. O que esse texto nos ensina é algo prático e firme, que não há nenhuma coisa, por pequena demais, que não compense levar a Deus em oração. Você pode pensar assim: pastor, os meus problemas são tão pequenos, por que levá-los em oração a Deus? Ora, para que você aprenda a solução de Deus para os seus pequenos problemas. Pastor, os meus problemas são muito grandes, eu não sei mais o que fazer. Ok, leve a Deus, e Deus dará sabedoria para resolver aqueles problemas que nós não sabemos resolver. Mas a lição final é que em toda e em qualquer circunstância, leve os seus problemas a Deus e peça sabedoria. Sempre, 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 dependa de Deus para resolver as suas questões. Não resolva pelo seu próprio coração, pela sua própria mente, e olha como está em voga dizer isso hoje, pela sua própria intuição. Não. Resolva por Deus e pela palavra de Deus. Busque sabedoria nele e ele vai dar no tempo certo. Você crê nisso? Pois é. Então deixa eu terminar dizendo para você o seguinte. Quando você fechou o escritório, quando você fechou lá a fábrica ou algum lugar que você trabalha, sexta-feira, eu acho que você deixou alguns problemas lá. Talvez, não é? Eles estão lá ainda, viu? Quando você chegar amanhã de manhã, eles vão estar lá. Queria dizer isso para você. Deixa eu dizer algo outro diferente, então. Antes de vir para a igreja, tinha alguns problemas no lar, você fechou a porta e veio para a igreja. Parabéns, você fez o certo, você veio para a igreja. É isso que Deus quer. Mas deixa eu te dar uma notícia. Quando você chegar em casa e abrir a porta, os problemas vão estar lá. O que fazer? Então você pode praticar essa verdade de Tiago hoje, amanhã. Se você sabe que os problemas estão lá, já leve diante do Senhor antes. Senhor, aqui estão os meus problemas. Eu preciso de sabedoria. Pratique isso. E quando você aprender a praticar isso, você verá como as consequências vão transformando a sua vida e transformando quem você é. E problemas que antes pareciam indissolúveis se tornam como uma nuvem que surge e some. Porque só a sabedoria de Deus pode fazer isso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Antes de